Mais uma vez, meus irmãos, Shabbat Shalom a todos. Noite de sexta-feira, noite que a gente inicia o Shabbat, ou seja, o sábado bíblico. E a gente sempre tem uma oportunidade muito grande de estar reunido, estar adorando a Deus, estar terminando a nossa semana falando com Ele, né? Agradecendo a Ele pelas bênçãos, pelas lutas, pelos desafios. Sempre isso é maravilhoso, né? Então, claro, né? Temos alimento físico em casa, graças a Deus por isso. E vamos agora também nos alimentar com alimento espiritual, que é a palavra dele. Quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 25, e você meditar comigo nessa noite, nessa passagem, né? Capítulo 25, a partir do versículo 20. Eu tô nos capítulos aqui que é um pouquinho depois da porção semanal, da porção da Torá dessa semana, porque é extremamente pertinente nós falarmos sobre isso, né? É um tema muito relevante para a nossa vida, para a vida das pessoas que nos cercam, de todos nós adultos, jovens, né? Etc. Vamos fazer uma oração antes de nós começarmos? Adonai, nosso Deus, nosso Pai bendito, te agradecemos pelas tuas sagradas escrituras que alimentam o nosso ser, que nos aproxima do Senhor. Adonai, a gente declara que a tua palavra está acima de toda tradição e toda doutrina, que ela nos revele, Eterno, que ela nos aproxime do Senhor e da sua vontade. Então eu te peço, Senhor, que o teu Espírito paire sobre nossas cabeças e sobre nossos corações, para que possamos aprender com o nosso intelecto e possamos ser convencidos em nossos corações pelo teu Espírito. Em nome do Senhor Yeshua, a palavra viva. Amém. Capítulo 25 de Gênesis, a partir do versículo 20, diz assim: tinha Isaac 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padan Aram, e irmã de Labão, o arameu. Isaac implorou ao Eterno por sua mulher, porque ela era estéril. O Eterno lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Pulando alguns versículos, tinha Isaac 60 anos quando Rebeca deu à luz. Ponto. Bem, a gente conhece um pouquinho da vida de Isaac, o patriarca. A gente sabe que Isaac nasce num contexto muito singular, né? Primeiro porque Isaac, ele foi o filho da velhice de Abraão, também é o filho da promessa, né? É isso? Isaac foi oferecido um sacrifício por Abraão a Deus, na passagem que nós conhecemos como a Akedah Isaac, quando Isaac é amarrado, né, para ser oferecido em sacrifício, mas não é sacrificado, no lugar dele um cordeiro é sacrificado. E depois o texto vai falar um pouquinho sobre a continuidade da vida dele. Abraão está próximo da morte. Abraão estava preocupado que seu filho não tinha ainda se casado, então ele manda encontrar alguém para que pudesse casar o seu filho. E aí acontece algo extremamente curioso na vida de Isaac. Olha só, veja bem, a promessa que foi feita a Abraão, ela não se cumpriu em Isaac, porque Abraão ele teve o filho da promessa, que era Isaac. E Isaac não tinha se casado ainda. Isaac era um indivíduo só, embora Abraão, a gente sabe muito bem disso, né, que Abraão, Sara morre primeiro que ele, Abraão se casa novamente. Abraão tem vários outros filhos, inclusive vários outros filhos que vão habitar ali próximo ao que hoje é o país de Israel, né? Vão dar origem àqueles povos ali vizinhos. Mas a promessa, até a história da Bíblia toda, é sobre Isaac, sobre a pessoa de Isaac. E aí Isaac era o filho único, né? O filho da promessa, o filho unigênito, como é chamado aí em algumas traduções. E o que acontece? Acontece o seguinte: quando ele se casa com Rebeca, curiosamente Rebeca tem o mesmo problema que Isaac, tem o mesmo problema que a mãe de Isaac, que Sara. Que problema era esse? Também era estéril. Assim, olha a situação, imagina, né? Você está debaixo de uma promessa, você está debaixo de uma estrutura, você está debaixo de uma proteção divina, e aí, quando você acredita que vai dar continuidade às coisas, aparece um grande empecilho, que era a mulher não poder dar continuidade à descendência. Claro que isso era um grande empecilho. Como é que ia se multiplicar a descendência? Sabe? Essa história de vida entre Isaac e Rebeca
É uma história muito, muito intensa, apesar de ser muito curta, né, nos registros da Bíblia. E aí nós que somos casados principalmente, você que é noivo, né, que pensa em se casar, tem algumas lições na vida de Isaac e Rebeca que a gente tem que dar atenção aqui, porque tem um grande valor para a gente. Sim. Fornece muitas informações, muitas instruções, muitos princípios, na verdade. Então, para você que é casado, você que vai casar, né, para você que pensa nisso na sua vida, fica atento a essas questões. Primeiro, alguns infortúnios da vida. Algumas coisas na vida estão completamente fora do nosso controle, sabe? Se a gente não tiver essa compreensão e aceitação de que algumas coisas estão além da nossa capacidade de resolução, a gente pode simplesmente pirar, sabe? Pode simplesmente pirar. Por quê? Porque algumas coisas na vida, Adonai nos dá assim, inteligência, sabedoria e força física para poder resolvê-las. Então as pessoas trabalham e conseguem resolver alguns problemas, pensam em cima de algumas questões e resolvem outros problemas, né? Adonai de fato dá isso para a gente. Só que outras questões não. Tem coisas que o nosso intelecto não vai ser capaz de produzir uma resposta, a medicina não vai poder te dar uma resposta, né? A ciência em todo o seu desenvolvimento não vai te fornecer uma resposta, sabe? Enfim, nada do que a gente puder fazer literalmente se for feito, vai trazer resolução. E essas coisas também fazem parte da vida, sabe? Ninguém tem resposta para tudo, e ninguém vai entender os mistérios de tudo que ocorre. Foi o caso de Isaac e Rebeca. Porque a mulher que ele encontrou, que ele amou, foi justamente a mulher que não tinha condição de gerar filhos, sabe? Claro, a gente, por conhecer o final da história, vai dizer, não, era para que o nome de Deus seja glorificado. Claro, né? A gente sabe o final da história. Mas para quem está ali no calor dos acontecimentos, imagina quantas questões não se passou na cabeça de Isaac. Quantas questões. Mas, oi? Pois é. Mas a grande diferença não está na condição em si. A diferença não está no problema. A questão não está no problema em si, ele está em você, em mim, está dentro de nós. Eu não posso controlar o que está fora de mim, que chegou até mim contra a minha vontade, eu não tenho força para poder expulsar, mas eu posso me controlar. Eu posso pedir a Deus que produza frutos de domínio próprio, para que as minhas ações não sejam ações de um homem ou de uma mulher, né, incrédulos, sem fé, sem esperança em Adonai. E é o caso de Isaac. O que Isaac faz? Isaac, ele faz algo interessante. Ele vai interceder pela sua esposa. Ele intercede por ela, meu irmão, 20 anos. Só por curiosidade, alguém aqui está orando há 20 anos pela mesma coisa? De nós aqui? Não, né? Quem está orando aqui pela mesma coisa há 10 anos? Eu estou. Mais de 10 anos, por algumas questões, né? Sempre me lembro de algumas questões. Agora, 20 anos eu não tenho recordação. 20 anos orando para Deus em cima de um mesmo propósito. Isaac, presta atenção nisso, ele não apenas orou a Deus pela gravidez da sua esposa, ele implorou a Deus. Olha para o texto comigo aí de novo aí, lá no versículo 21, diz assim: Vaietar Itzahak Lashem. Literalmente, Isaac suplicou a Deus. Suplicar não é fazer uma oração qualquer, não é fazer uma tefilá qualquer, não é recitar uma brahá. Suplicar, vaietar, é insistir, é persistir, é suplicar a Deus algo. Então não foi uma oração qualquer. Essa característica aqui que é revelada para a gente no texto é para mostrar que Isaac, ele orou, né, implorou a Deus por sua esposa por 20 anos. A gente sabe muito bem que o Senhor Yeshua fala sobre isso. Yeshua ensina em seus muitos ensinamentos, no Sermão da Montanha, por exemplo, que Deus já sabe do que nós precisamos antes mesmo de nós pedirmos. É verdade? Yeshua não fala sobre isso?
Mas mesmo assim, Yeshua nos ensina a persistirmos na oração. Por quê? Aí que está a questão, por quê? Se Deus já sabe do que eu preciso, por que eu sou ainda instruído a persistir em orar por algo? Por quê? A resposta para isso está exatamente no ato de persistência. Persistência faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Persistir em algo, ou seja, ter propósito, ter foco, não é qualquer coisa, não é qualquer atitude. Quando Yeshua nos ensina, nós temos a persistência, ele está revelando o seguinte, que a persistência num propósito que demora a se realizar, ele vai mudar algumas coisas ao longo da nossa vida. Primeiro, muda a nossa percepção com o tempo acerca dos problemas e acerca do próprio Deus, não é? Ficar ali insistindo a Deus em cima de uma questão vai trazer mudanças na percepção. E meu amigo, minha amiga, tem coisa na vida da gente que a gente tem que se permitir, sabe, a mudança do foco. Sabe aquele provérbio popular? Como é que você vai ter resultado diferente fazendo o mesmo cálculo, né? O professor de matemática faz muito isso, esse caminho está errado, você tem que fazer um outro cálculo para você chegar no resultado diferente. E é fato, se a gente não se permitir mudar a percepção das coisas, a gente não consegue nem mesmo mudar. E a persistência ao longo do tempo, ela vai alterando a nossa percepção do que está à nossa volta, do problema em si, da nossa fé, do nosso relacionamento com Adonai e dele mesmo, de Adonai, sabe? Isso é um ato que é educado, a gente se educa a isso ao longo do tempo. Então, a primeira lição que esse relacionamento entre Isaac e Rebeca nos traz é isso, né? A gente saber que algumas coisas estão fora do nosso controle, mas mesmo assim a gente persistir naquilo ali, porque a persistência vai produzir mudança de percepção, isso vai gerar mudanças no nosso interior. Segundo, orar pelo nosso cônjuge. É muito comum em muitas congregações, muitas igrejas, é muito comum nós temos aquelas pessoas a que a gente recorre, né, pedindo que ore por nós, pedindo que interceda junto conosco. Isso não tem nada de mal nisso, é claro, não é errado fazer isso, pelo contrário, né, também é uma instrução apostólica de nós intercedermos uns pelos outros, né, é bíblico, não é? No entanto, isso não pode criar no cônjuge, no marido ou na esposa, um hábito de terceirizar as nossas responsabilidades. Isso é muito importante. Por quê? Porque o marido e a esposa tem que ser a pessoa que mais ora pelo seu cônjuge. Isaac foi a pessoa que mais orou por Rebeca, sua esposa. Foi a pessoa que mais orou por ela, sabe? Então, faça assim uma breve reflexão e enumere aí, você que é marido, você que é comprometido, né? O quanto de tempo você já dedicou, sabe, sobre as necessidades materiais, por exemplo, da sua esposa, e compare isso com quanto você orou pelas suas próprias necessidades. Gente, isso é algo muito profundo, porque às vezes a gente ora muito por coisas nossas, particularmente, nós maridos, né, homens, Deus me dá isso, porque eu quero sustentar minha família, tal, tá, mas você já orou quanto tempo pelas necessidades do seu cônjuge? Quando a gente vê aqui Isaac orando por Rebeca por 20 anos, a gente está vendo um homem que está sendo sensível à necessidade de quem está do lado dele todos os dias, sabe? Sim, você compreende essa lição, sabe? Eu só insisto por aquilo que é importante para mim, porque também é importante para ela, não é? Imagina, né? Hoje, claro, sabe que hoje tem muitas mulheres que não querem ter filhos na nossa sociedade, mas no mundo antigo, principalmente entre o povo judeu, o filho, ele é tido como uma bênção, sabe? Ele é tido como uma dádiva divina das mais preciosas de todas. Então ter filhos era ser portador de bênçãos, de muitas bênçãos. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, para uma mulher ser privada dessa bênção seria algo muito ruim. E aí nós vemos o que aqui? Vimos um homem, um marido, que vê a sua esposa
com necessidades ali, né, emocionais, triste por essa impossibilidade, mas persistindo na oração com ela. Então olha o grau de elevação que essa atitude de interceder pelo cônjuge traz para a vida familiar, para o relacionamento da pessoa, assim, das famílias com Deus e do indivíduo com o seu próprio Deus. Quer dizer, isso não é qualquer coisa não, meu amigo. É você tá reforçando laços ali, laços de fé entre o casal, e laços ainda de importância. Olha, o que é importante para você é importante para mim, então vou estar orando por você até Adonai nos responder. Aí 20 anos depois ele é atendido. 20 anos depois. Acha que isso é pouco, Luciano? Né? Acha que isso é pouco? Eu não sei, eu ainda não recebi minha bênção ainda, não sei quanto tempo vai me demorar para poder me conceder, né? Mas orar por isso, e veja bem, era uma atitude que envolvia milagre ainda. Adonai tem que intervir lá na estrutura biológica, né, de Rebeca, fazer o corpo dela funcionar para gerar filhos ainda. Quer dizer, o que isso está dizendo para a gente, sabe? O que isso não está nos ensinando? Suplicar por nossas esposas, falando agora para os homens exclusivamente, exercita também o saber dar ouvidos e envolver-se mais com ela. Por exemplo, o que significa se envolver mais com ela? Às vezes os maridos não sabem do que a esposa tem medo, quais são os anseios, quais são os seus sonhos pessoais, porque não está tão próximo como deveria estar, mesmo sendo casal, mesmo tendo filhos às vezes, né? Mesmo vivendo o momento mais pleno do relacionamento, que é o relacionamento sexual, mesmo assim não sabe de coisas que estão no profundo da alma do seu cônjuge. Olha que coisa, sabe? Suplicar por nosso cônjuge nos exercita isso, não é? O que nossas esposas elas querem de verdade para a vida delas, para o próximo ano, para o mês seguinte? Quais são os seus projetos pessoais? Se a gente não tiver essas respostas na ponta da língua, é porque o nosso grau de envolvimento está sendo muito baixo, o nosso grau de relacionamento está sendo mínimo, está sendo o menor possível, sabe? O que tem causado dor nela, tristeza nelas, angústia, e vice-versa, a mulher em relação ao seu marido, o que causa dor nele, o que causa angústia nele, sabe? A súplica por eles nos permite perceber essas coisas. Observe bem, por exemplo, ainda, né, uma intimidação que o apóstolo Pedro dá para nós, maridos. Olha que coisa interessante. O apóstolo Pedro, eu sei que às vezes muitos homens, isso é muito comum em qualquer relacionamento, a gente tem atritos, né? Alguma forma de atrito no casal. E aí o apóstolo Pedro dá uma instrução bem interessante. Capítulo 3, versículo 7, da primeira carta do apóstolo Pedro, diz assim: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. O apóstolo Pedro, gente, presta atenção, meus irmãos, poucas coisas na Bíblia barram nossas orações, poucas coisas. Ser sovina é uma forma de ter orações barradas, está na Bíblia. Não dar ouvidos à Torá é uma forma de Deus também não ouvir orações, é uma forma, está lá. E a outra para o homem é ele tratar mal a sua esposa. É engraçado falar isso, né? O apóstolo Pedro fala que quando o marido faz isso, ele tem orações barradas por parte de Adonai, né? Adonai barra. Eu até brinco, quando eu leio esse texto, eu até brinco com os irmãos aqui da congregação. Fala assim: pois é, né? Às vezes está aqui querendo orar por causas importantes para a congregação, aí pede logo para esse indivíduo poder orar, né? Quer dizer, logo ele está com problemas ali dentro de casa, ali, tratando mal o seu cônjuge, orar por coisas que são nossas, né? Olha que coisa terrível, né? Coisa terrível, sabe? Nós, maridos em particular, que nós maridos possamos aprender com o patriarca Isaac a restaurar as prioridades do reino de Adonai, né? Olhar para nossas casas, para as nossas famílias e consequentemente para o nosso cônjuge, nossas esposas, entender e viver
e se dedicar a essas orações, né? Não inverter as prioridades do reino, conviver sabiamente ter um convívio familiar saudável, sabe? Significa a gente botar na ordem correta os princípios que Adonai estabelece para as nossas vidas. Sabe, meus irmãos, essa é a instrução desse Shabat. Um Shabat que está falando de relacionamento familiar, relacionamento conjugal, relacionamento entre um homem e uma mulher, que assim como você e eu, também tinham seus problemas, seus desafios, e que ao ser registrado na Torá para nós, está nos dando ferramentas para nós aprendermos a lidar com essas circunstâncias ainda em nossos dias. Que Adonai nos abençoe, nos dê um bom Shabat repleto de alegria, de paz e de shalom, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, meus irmãos?